Ceifeiro da Morte, ou Shikifuji como é conhecido, foi um poderoso jutsu de selamento criado pelo clã Uzumaki. Esse jutsu é capaz de selar qualquer alma dentro da barriga do Shinigami invocado. Vimos o terceiro Hokage utilizar essa técnica para selar as almas do primeiro e segundo Hokage, além de selar os braços do Orochimaru, mostrando que o Ceifeiro era capaz de selar as almas inteiras e só algumas partes das almas, como os braços do próprio Orochimaru. No vídeo de agora, separei todos os 6 usuários do Ceifeiro da Morte em Naruto. Mas sabe o que é mais ser, meu pequeno gafanhoto? O seu like. E olha que se você não deixar like no vídeo, o Ceifeiro vai vir te visitar à noite. Então já coloca o dedo aí no like só para prevenir do Ceifeiro. Após usar os selos de mãos necessários, o Ceifeiro é invocado, contendo uma espada na boca e a alma do próprio usuário que o invocou. Vale ressaltar que o invocador da técnica é capaz de enxergar o Shinigami. Com todos os preparativos feitos, o Ceifeiro penetra a alma do usuário que sente os braços do Shinigami atravessar seu estômago. Com isso, o Shinigami já está apto para o selamento. A etapa final desse jutsu se dá pelo Ceifeiro engolindo e mastigando as almas seladas. Com essa pequena explicação dada, vamos começar pelo clã Uzumaki, descendentes diretos de Ashura Otsutsuki, filho do sábio dos 6 caminhos. Por serem especialistas em jutsu de selamento, o clã Uzumaki tem a participação aqui nesse vídeo, já que eles foram os próprios criadores do jutsu do Ceifeiro da Morte. E com certeza a maioria desses membros tinha acesso acessível a esse jutsu de selamento. O clã Uzumaki era tão poderoso que além do Ceifeiro, eles foram capazes de desenvolver o selo de 4 símbolos que aprisionam inimigos e espíritos malignos. O clã Uzumaki ainda pode compartilhar seus conhecimentos na arte de selamento com o clã Senju, onde os membros tinham uma forte amizade. Ashina Uzumaki. O Ashina Uzumaki foi o líder do clã Uzumaki. E como vimos, são praticamente os maiores especialistas em jutsu de selamento. E por ser o líder do clã, o Ashina com certeza tinha um bom conhecimento sobre o jutsu do Ceifeiro da Morte, mas sem sequer usar ele em algum momento, já que o Ceifeiro é um jutsu consumidor de almas, podendo consumir as almas dos inimigos e do próprio invocador. A Ashina tinha conhecimento em outros jutsus de selamento, além do próprio Ceifeiro. Um deles é o selo de 4 símbolos, que foi usado para selar uma fera em que estão distantes, como é mostrado no anime. Minato Namikaze. O Minato, quando era vivo, foi sem sombra de dúvidas um shinobi extremamente poderoso e temido por outras vilas e ninjas. Mas não é à toa, ele era tão temido que os inimigos tinham permissão para cair fora caso se encontrasse com um relâmpago amarelo. Além de usar técnicas como o Rasengan e o Hirashi, o Minato teve acesso ao jutsu de Rank S do clã Uzumaki, o jutsu do Ceifeiro da Morte, onde ele usou essa técnica para selar metade da Kurama em seu próprio corpo. Após sua rápida luta contra o Obito, que usava o pseudônimo de Madara, vale ressaltar que o Minato só conseguia selar parte da Kurama em seu corpo, pois a biju era praticamente puro chakra, possibilitando que só metade dela fosse selada. Após o jutsu ser concluído, a alma do Minato, junto com a Kurama selada dentro dele, foram direto para a barriga do Ceifeiro, fazendo com que o Minato não fosse para a terra pura, já que é um grande preço a se pagar por invocar o Shinigami. Mas após os acontecimentos da Quarta Guerra, Orochimaru conseguiu trazer a alma do Minato junto com os demais Hokages, usando o jutsu reverso do Ceifeiro, libertando a alma deles direto da barriga do Shinigami. Kushina Uzumaki. A Kushina Uzumaki foi a esposa do 4º Hokage Minato Namikaze e mãe do nosso querido protagonista Naruto. Kushina foi a segunda de Jinchuriki da Kurama após sua antecessora Mito Uzumaki. A Kushina ainda fazia parte do famoso clã Uzumaki, especialistas em jutsus de selamento e jutsus proibidos como o Ceifeiro da Morte.
Nunca vimos em nenhum momento a Kushina utilizar o ceifeiro, pois a técnica era raro de ser usada, sendo utilizada apenas como último recurso. Mas não dá para descartar a ideia da Kushina ser uma possível usuária desse jutsu, pois a maioria dos seus conhecimentos ela herdou da Mito Uzumaki, no período em que a Mito era viva, e com certeza parte do que o Minato sabe sobre o ceifeiro pode ter vindo da própria Kushina. Só pode ser isso, né? Senão como o Minato teria tanto conhecimento sobre esse jutsu? Hiruzen Sarutobi. O terceiro Hokage, o Hiruzen, foi mais um dos poucos a utilizar o ceifeiro no anime, tendo total conhecimento da técnica de selamento, antes mesmo do ataque do Orochimaru à vila, pois vimos o Minato selar metade da Kurama usando o ceifeiro, e o único que foi capaz de saber qual jutsu o Minato usou para fazer o selamento foi o Hiruzen, pois os dois ninjas que se encontravam ao lado dele ficaram confusos sem saber de fato o que se passava, mostrando que o terceiro Hokage já tinha um alto conhecimento sobre o ceifeiro da morte. Vimos o Hiruzen utilizar essa técnica para selar as almas reencarnadas do Hashirama e do Tobirama, pois o Hiruzen estava tendo dificuldades para derrotar seus antecessores e seu antigo pupilo. No momento que o Hiruzen utilizou o ceifeiro contra seu ex-aluno Orochimaru, o tio das cobras ficou com baita do medo, meu parceiro, e mega aterrorizado ao ver o Shinigami. Afinal, quem não ficaria com medo de ver um bicho feio daqueles, hein, na sua frente? Eu mesmo iria fazer uma oração forte, parceiro, para espantar esse bicho feio. Vale ressaltar que o tio das cobras só consegue enxergar o ceifeiro por conta da sua alma estar sendo puxada pelo Shinigami. Dentro de mais uns instantes você vai poder vê-la. Eu não consigo me mexer. Você vai poder dar um último adeus à sua alma. O que é aquilo? Orochimaru. O caso do Orochimaru já é um pouco diferente dos demais usuários citados, pois o Sennin lendário, o tio das cobras, jamais usaria esse jutsu de selamento, pois o Orochimaru sempre buscou a imortalidade para ter conhecimento sobre todos os jutsus, e nunca usaria um jutsu que condenasse sua própria alma. Mas como já dito, o caso do Orochimaru é um pouco diferente, pois usando a máscara do Shinigami, ele foi capaz de invocar o ceifeiro, mas não para selar as almas, e sim libertar as almas de dentro da barriga do Shinigami, inclusive os seus braços, que estavam selados na barriga do ceifeiro. Esse foi o jutsu reverso que Orochimaru usou para trazer todos os Hokage de volta, a fim de terem uma pequena prosa com o Sasuke Uchiha, a pedido do próprio Sasuke. Se você chegou aqui, meu pequeno gafanhoto, não perde tempo e já se inscreve, para ficar por dentro de todo o conteúdo novo desse canal. Seja inscrito e venha fazer parte desse universo. Já vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!